Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, muito boa noite. Primeiramente, pedir a condescendência do presidente, que eu tenho que me acostumar ainda com os 10 minutos, mas iniciar saudando e explicando à população a nossa alteração na base de oposição. Logo no início, quando compusemos o grupo que formaria o bloco de oposição, fizemos um compromisso interno de realizar a mudança dessa liderança por revezamento, para que nós pudéssemos praticar internamente aquilo que acreditamos internamente, que é a alternância dos cargos. Não vejo necessidade de um mesmo nome assumir um cargo tanto tempo, então fizemos um combinado interno de que a cada 3 meses, né, vereador Vanderlei, faríamos o revezamento da liderança. Até passei um pouco do ponto, mas como ninguém reclamou, né, a gente foi deixando. E queria saudar o vereador Vanderlei como novo líder da oposição, desejar sucesso, dizer que o nosso mandato continuará combatente, continuará firme, continuará praticando uma oposição que seja positiva para a cidade de Cabo Frio, tentando fazer com que o governo enxergue seus próprios erros e possa consertá-los para que nós possamos ter uma cidade de fato melhor. Nesse sentido, senhor presidente, eu preciso avançar citando os projetos que hoje apresentamos em pauta. Um projeto de lei complementar que altera o PCCR da educação, garantindo ao auxiliar de classe a sua lotação na escola municipal. Isso é um problema que atravessamos há muitos anos. Os auxiliares de classe têm atualmente sua lotação fixada na Secretaria de Educação e, portanto, sujeitos às mais diversas mudanças de localidade escolar, o que acaba atrapalhando o seu desempenho. Foi uma solicitação da categoria e nós estamos atendendo, apresentando esse projeto de lei complementar. O vereador Miguel, fazer uma parte. Boa noite. Boa noite, boa noite. Nobre vereador, parabenizar pelo projeto. A causa é nobre. A causa do servidor, o senhor sempre apresenta aqui na casa com muito entendimento, né? A defesa de qualquer projeto em cima do servidor municipal, o senhor está sempre defendendo. Mas eu gostaria de botar uma outra visão em cima do projeto, que a educação, enquanto política pública, ela se pauta pela pura e simples prática do empreendedorismo. É preciso olhar o individual e analisar com um trabalho diagnóstico a repercussão sobre o coletivo. E observar a parte sem deixar de tentar compreender, observar a parte sem deixar de compreender o todo. Por que eu coloco isso, nobre vereador? Porque o senhor defende uma parte, certo? A parte do servidor. Estou nessa defesa com o senhor. Mas quem defende o aluno? Vou dar um exemplo. A questão da lotação do auxiliar de classe, sendo na escola e não na secretaria, nós sabemos que existem alunos especiais, certo? Que muitas vezes têm dificuldade de interagir e acabam se adaptando àquele auxiliar de classe, correto? E muitas vezes, então, se o auxiliar de classe não tiver lotado na secretaria, tiver lotado na escola, digamos que esse aluno mude de segmento, e esse segmento não tenha naquela escola, e seja necessário que ele mude de escola. Isso inviabilizará a mudança do profissional. Então, eu defendo que tal questão tem que ser discutida um pouco mais ampla. Acho que a gente poderia analisar essa questão dentro da comissão de educação, a qual foi instituída essa semana pelo presidente, a qual o senhor faz parte. Eu gostaria de solicitar ao senhor que tal projeto seja enviado para a comissão, para que a gente possa discutir junto com a comissão e junto com o conselho, de uma forma um pouco mais ampla, para que não fique apenas, que a gente não pense apenas numa parte, e que a gente possa pensar no todo, que eu acho que isso que é necessário. Perfeito, vereador Miguel. Compreendo suas contrarrazões. Acho totalmente relevante que a discussão possa passar pelo Conselho de Educação, pela Comissão de Educação. Lembro que, mesmo com a lotação do auxiliar de classe na escola, nós ainda temos ferramentas como a remoção e o remanejamento para fazer essa troca entre unidades, mas acredito que o projeto lançado é exatamente para criar a discussão e não para fechá-la.
Estou totalmente à disposição, inclusive acho que a categoria tem que ser convocada e a Secretaria de Educação também para esse debate, mas preciso ressaltar o meu entendimento de que a lotação do auxiliar de classe na escola favorece mais esse acompanhamento do que o prejudica. E com certeza estaremos discutindo esse projeto dentro de uma pauta democrática. Eu gostaria de avançar para o segundo posicionamento que colocamos em pauta, que é o projeto de lei que altera a questão do número de alunos em sala, na verdade, regulamenta, através de lei municipal, determinações que já existem pelo Conselho Municipal de Educação, mas somente para a educação infantil, estabelecendo um número máximo de 25 alunos por sala no ensino infantil e 35 para os demais segmentos, reservando 80% da sala para o alunado e 1 metro quadrado para cada aluno. São determinações que já existem a nível federal e propriamente municipal e que nós estamos adaptando e regulamentando como uma lei municipal para que possa, de fato, valer como política pública na nossa cidade. Eu não poderia deixar de avançar, senhor presidente, citando o que tem sido discutido em toda a cidade. Mais uma vez, a dificuldade do governo em cumprir os acordos firmados em relação ao pagamento dos servidores, onde nós temos problema não somente com o pagamento dos atrasados acordados com a categoria, mas também com o próprio salário mensal, cujo 5º dia útil acontece amanhã, e nós já sabemos de antemão que muito dificilmente o governo conseguirá cumprir esta meta e este objetivo dentro da legalidade. Lamentamos a situação. Entendemos que, pelo fato do prefeito não estar presente, não ter podido receber a categoria na paralisação realizada segunda-feira, poderíamos ter outro membro do Poder Executivo recebendo a categoria. Quinta-feira, não só a educação, mas as demais categorias já estão organizando atos e paralisações em favor de mais esse descumprimento do acordo. E aí não entraremos nas nuances de tudo que pode ocasionar essa situação, mas precisamos levantar, já em vias de talvez de encerramento dessa fala, algumas motivações que levaram a esse ocorrido. E temos que falar e recordar da audiência pública que tivemos nesta casa na quarta-feira, onde foram apresentados os relatórios resumidos de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal pela Secretaria de Fazenda. E o que percebemos, senhor presidente, é exatamente uma colocação de um número astronômico da dívida pública interna, mas que podemos, inclusive, fazer essa intervenção junto ao secretário. Trata-se de um valor que reúne dívidas de pagamento a curto, médio e longo prazo. Inclusive, apresentamos hoje, senhor presidente, à Secretaria de Fazenda, o ofício 116 do nosso gabinete, que solicita a discriminação dessa dívida. Essa dívida vem de onde? Quais são as fontes? De que forma ela pode ser parcelada? Quais são a curto, médio e longo prazo? Porque nós não podemos juntar, senhor presidente, no mesmo bolo, dívidas como precatório, que por vezes demoram décadas a ser pagas, com dívidas de crédito consignado, que possuem uma fase menor de pagamento, mas que também podem ser renegociadas com a instituição bancária. Nesse sentido, o que vemos é um município que, em 2017, possui números muito melhores do que os de 2016. Nós tivemos aumento em quase todos os índices de arrecadação, 20% a mais no IPTU, cerca de 15% a mais no ICMS, uma leve queda no ISS, aumento nos royalties de petróleo. O secretário até apresentou um número bastante animador. Eu fiz uma conta um pouco mais baixa, cerca de 40% do aumento dos royalties. O que pega para o município é essa dívida, que precisa ser auditada, que precisa receber uma prestação de contas firme e uma punição dos culpados que a geraram. Porque não adianta reclamar da dívida, não adianta colocar o número astronômico, se os culpados dos governos passados não forem punidos. E junto com essa questão da arrecadação, senhor presidente, nós vemos uma cidade que aparece, e isso foi noticiado no Jornal Nacional ontem, não o nome da nossa cidade, mas o relatório, do Atlas da Violência, feito pelo IPEA, onde Cabo Frio aparece como a 4ª cidade mais violenta do estado, a 49ª do Brasil. Embora tenhamos um índice de violência no total menor do que o de Araruama, por exemplo, que é a 3ª colocada no estado, tivemos em 2015 40% a mais de homicídios.
do que Araruama. E vemos um problema que se arrasta ao longo dos últimos governos, que se revezam no poder. Os últimos governos que passaram por esta cidade viram e fizeram, contribuíram de certa forma com isso, para que os nossos índices só piorassem. Porque as próprias páginas 20 e 30 do Atlas do IPEA citam a pobreza e o desemprego como formas e incentivos à violência que cresce nas nossas cidades. Em 2003, senhor presidente, quando o prefeito ainda era o senhor Alair Correia, nós tínhamos um índice bem ruim de pobreza na nossa cidade, de 23,1%. Minto, 24,1%. Em 2010, já com a presença do atual prefeito, na época governante, esse índice sobe para 27,5%. Então nós temos uma cidade que sai do ruim para o pior. Nós somos, em 2015, senhor presidente, e aí falamos novamente do governo passado, apenas a 18ª cidade em índice de desenvolvimento humano no Estado, embora sejamos a 4ª mais violenta em 2017. Os índices de Cabo Frio são alarmantes. Nós somos uma das cidades do Estado, e os índices são de 2010, também com o atual prefeito quando governava, onde mais o morador tem que sair do seu município para trabalhar. Cidades como Saquarema, como a própria Araruama e como Búzios conseguem empregar os seus munícipes no próprio município. Então, senhor presidente, o que nós precisamos fazer é pensar na arrecadação própria, é cortar gastos, é eliminar a grande folha de comissionados que temos nessa prefeitura, os cargos políticos, é melhorar a arrecadação própria, incidindo nas questões tributárias, para ampliarmos ainda mais arrecadações como IPTU, ISS e outras fontes de renda. Porque senão, continuaremos com um velho discurso que lembra muito a questão do foro privilegiado. Não é? O político se aproveita de uma situação dentro da legalidade para justificar ou procrastinar a solução do seu próprio problema. Vereador, 10 minutos, darei mais 1 minuto para concluir. Muito obrigado. Vemos o foro privilegiado se repetir nesse caso, porque as desculpas vão se sucedendo. É a dívida do governo anterior, é a crise financeira, é a crise econômica internacional. Mas é preciso reconhecer que esse discurso apenas joga para frente a verdadeira solução, que é com seriedade enxugar a máquina pública e criar projetos que arrecadem mais para o município. Por isso, semana que vem, estaremos apresentando projetos de lei nesse sentido, para que também não digam que o nosso mandato sobe a esta tribuna somente para criticar. Iremos contribuir com a melhoria da arrecadação do município. Apresentaremos projetos, emendas à lei de diretrizes orçamentárias, o projeto de lei, e lá na frente também a lei orçamentária anual, para garantir em lei a melhoria na organização e na transparência dos recursos de Cabo Frio, para que, enfim, possamos chegar à solução dessa questão que não se resolve nunca. Pelos números, senhor presidente, os últimos governos que se revezaram no poder são responsáveis, tanto pelos índices de violência, como pela falta de arrecadação municipal. É preciso resolver. Para resolver, é preciso mudar e é preciso ter atitude, e é o que nós queremos propor aqui, nesta tribuna e em todo o nosso mandato. Muito obrigado e boa noite.